T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I've been going now. Motor turbo mais potente entre os SUVs compactos abaixo de R$100.000, bom espaço interno, bons equipamentos. Olha, talvez o Citroën C4 Cactus aqui atrás não seja a primeira opção que você pense na hora de considerar um SUV para comprar, mas deveria. Porque hoje você vai conhecer tudo sobre ele aqui nesse vídeo e talvez ele te surpreenda sobre o que ele entrega nessa versão aqui que a gente vai conhecer. Então já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal da KBB também, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Olha, a gente até entende por que o C4 Cactus não esteja na sua cabeça sempre quando você pensa em SUV compacto, mas vai ser difícil você ignorar um desse aqui quando você vê na rua, ainda mais numa cor vermelhona dessa, porque ele tem esse visual todo diferentão mesmo. Por exemplo, aqui na frente a Citroën gosta de separar aqui em 3 seções diferentes o conjunto óptico do carro. Você tem um DRL aqui de LED, faróis halógenos, faróis de neblina ali embaixo também, enfim, é todo um conjunto até com um quê mais futurístico que é difícil passar despercebido na rua. Now I get it. O curioso da gente notar aqui no C4 Cactus é que se você pegar todas as medidas dele de comprimento, largura, altura e até a distância entre eixos também, ele se encaixaria muito bem numa categoria de hatch aventureiro, como a gente tem aqui no mercado, tipo um Sandero Stepway, porque ele tem mais ou menos, aliás, praticamente as mesmas proporções, o mesmo porte. Até faria mais sentido chamar ele de um hatch mais parrudo, aventureiro, do que de fato um SUV compacto. Até porque lá na Europa, né, no país de origem dele, ele é tido mais como um hatch mesmo. Nós temos várias coisas para comentar aqui no interior do C4 Cactus, mas vamos começar primeiro por essas duas telas digitais aqui que dão todo um quê mais tecnológico para a cabine aqui do C4 Cactus. Primeiro falando do painel de instrumentos, essa tela aqui é toda digital, a gente tem um velocímetro bem grandão aqui no meio e de um lado um medidor de combustível e do outro uma espécie de econômetro para você saber se você está pegando muito pesado aí no pedal direito. Ele é bem fácil aqui de ler, de entender. É bastante útil até. Agora, uma coisa que essa tela aqui te ilude é que, embora ela seja toda digital, ela não é nada configurável. Na verdade, ela é bem simples assim nas informações que ela te dá. Você vem aqui por meio desse botão aqui no volante e todas as informações do computador de bordo disponíveis aqui para você são bem basiconas. Ela também abriga o menu do ar-condicionado, você vem nesse botão aqui e já abre essa telinha, que apesar de ser uma tela bem simples de se entender aqui, de mexer, não é o ideal você ter todos os comandos do ar-condicionado por meio de touchscreen, porque você precisa desviar muito a sua atenção aqui da frente do carro para você poder mexer e acessar esses botões. Seria mais fácil se eles, em vez de ficarem repetindo 3 vezes os comandos de volume da central multimídia, por exemplo, você tem aqui no volante, você tem esse botão giratório aqui também e 2 touchscreens aqui, tudo isso para você mexer só no volume. Vocês poderiam ter arranjado uma solução, pelo menos para encontrar algum atalho físico para o climatizador, para facilitar na hora de você usar enquanto dirige.
Em relação ao acabamento, o Cactus já começa a dar umas mancadas aqui na cabine. Apesar de você ter essa seção aqui de um material mais macio ao toque, todo o restante do painel e da cabine também como um todo é revestida de plástico duro mesmo, um plástico liso aqui que você arranha, como você pode ouvir. E assim, a gente também encontra algumas rebarbas nos encaixes das peças, nas extremidades, e até algumas peças desencaixadas na cabine, como aqui ó, na coluna C. Na coluna B, aliás. Então assim, ele vai dando essas mancadinhas de acabamento e não é muito refinado no que diz respeito aos materiais usados aqui dentro. Por exemplo, você tem bancos de couro, aqui até um volante revestido também de couro, mas onde você mais apoia o braço não tem. Aqui é só um tecidinho bem duro mesmo, que não agrada tanto ao toque. E aqui nesse baú central também é a mesma coisa, o mesmo tipo de tecido. E falando em baú, ele também poderia ter uma funcionalidade melhor. Esse baúzinho aqui ele é bem pequenininho, ele não é tão profundo, não é tão generoso para você colocar muita coisa. E ele fica um pouco atrás aqui também, não serve tão bem como um apoio de braço para você enquanto você estiver dirigindo. Ele tem um espaço aqui na frente do câmbio, que até dá para jogar algumas coisas, e 2 porta-copos pelo menos. E a lateral das portas também cabe uma garrafa deitada, vai. Aqui atrás o Cactus mantém aí esse jogo de prós e contras, porque se a gente for falar de espaço, ele manda muito bem. O banco aqui da frente está configurado para eu dirigir já. Como vocês podem ver, eu ainda tenho mesmo assim bastante espaço de sobra aqui para as pernas. Lembrando que eu tenho 1,70 m, mas mesmo para quem for mais alto, acho que não vai ter muito problema de espaço para a perna aqui e nem para a cabeça, porque o teto é relativamente alto. Eu tenho uma mão aqui ainda, basicamente de espaço, um pouquinho menos de uma mão, mas tá bom. Agora, o que surpreende também é que o banco aqui do meio, ele é do mesmo nível dos outros, e então é muito mais fácil você colocar um outro adulto aqui no meio, porque o assoalho também nem é tão erguido assim, então dá para imaginar 3 adultos sentados aqui sem tantos problemas assim, mas é aquela coisa, quem for sentado aqui não vai ter uma saída de ar dedicada, aqui atrás não vai ter nem porta-objeto, nem porta-copo, que é a lateral da porta não dá para colocar nada, nem aqui no meio também, ó. Isso aqui não sai, não tem nada para você apoiar o braço, ou seja, não tem muita conveniência, mas pelo menos tem espaço de sobra. O porta-malas não é muito o forte do C4 Cactus, porque são só 320 litros de capacidade aqui, o que não chega a ser o menor porta-malas da categoria, mas está entre eles. E não é só esse o problema, como ele tem todo esse design diferentão aqui atrás, a boca do porta-malas aqui é mais estreita para você colocar bagagens maiores e mais pesadas, assim, a entrada do bagageiro aqui, então dificulta um pouco, até por causa desse degrauzão que ele tem aqui para você acessar o assoalho, então não é dos mais práticos. Mas, bom, agora acho que está na hora da gente ver onde está realmente o forte desse carro, que é lá no banco do motorista com o carro ligado, porque o desempenho dele é muito bom. Então, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, agora é um bom momento enquanto eu vou lá para o banco do motorista. Tem um asterisco no que eu falei lá no começo do vídeo sobre o C4 Cactus ter o motor turbo mais potente entre os SUVs compactos, abaixo de 100 mil reais, porque esse mesmo motor turbo está presente no 2008, Peugeot 2008 THP. Afinal, a Citroën e Peugeot fazem parte da mesma companhia, então o motor está presente nos dois carros. Mas o que interessa para a gente é saber se isso realmente significa que ele tem um desempenho melhor do que os seus rivais, e como diria o Ronivon, significa. O C4 Cactus ele é relativamente mais leve do que os seus rivais, ele tem 1.200 quilos por aí,
E isso faz com que ele tenha uma relação entre peso e potência de meros 7 kg por cavalo. E ele consegue atingir os 100 km por hora na casa dos 7 segundos, que são dois números bem impressionantes para um carro dessa categoria aqui. Então, se você tiver em qualquer situação, seja você vai arrancar aqui num semáforo ou fazer alguma ultrapassagem numa rodovia, você dificilmente vai reclamar de falta de fôlego no C4 Cactus. Ele vai conseguir desempenhar aí na potência que você quiser bem rapidamente, porque o pico de torque dele já está perto ali das 2.000 rotações, ou seja, é só você afundar o seu pé no acelerador que ele vai responder da maneira que você quiser. I guess you got some rats in the crew. And now I'm playing shows with the legends. Hopping out the rows and O que talvez te incomode um pouco aqui ao dirigir o C4 Cactus é o nível de dureza da suspensão dele. Ele não tem uma absorção de buracos e outras imperfeições aqui do asfalto de uma maneira mais macia. Ele é bem duro e até provoca bastante barulho, é um comportamento bem ruidoso da suspensão dele por causa das batidas secas que você sente aqui no assoalho. Pelo menos em contrapartida, ele consegue entregar um desempenho em curvas bem notável, assim, tá bem ali no nível de referência desse segmento em termos de controle de inclinação da carroceria se você faz uma curva mais rápido. Inclusive é um comportamento até um dos comportamentos que ele tem mais parecido com um hatch, um pouco mais anabolizado do que um SUV compacto mesmo, que tem um centro de gravidade muito alto. you could have it all, you know you could. Essa versão aqui do C4 Cactus, a Shine, ela conta com alguns recursos que ajudam a sua condução. Por exemplo, ele tem um alerta de colisão frontal, ele avisa quando você está se aproximando de maneira muito rápida do veículo da frente com um sinal, com uma mensagem aqui na central multimídia, e também tem um alerta de permanência na faixa, quando ele identifica as faixas da rua e você começa a invadir a outra sem dar a devida seta, ele vai ter um aviso sonoro para você e também uma mensagem aqui no painel. Agora, o que é interessante dessa versão é que ele conta com um sistema que a Citroën chama de Grip Control, que também tem nos carros da Peugeot, que assim, embora ele seja só tração dianteira, ou seja, ele não tem tração nas 4 rodas, ele tem um seletor de modos de condução para ajudar o carro a superar algum obstáculo numa condição mais adversa. Por exemplo, você tem um menu aqui, por meio desse botão giratório, você pode acessar função neve, função lama ou areia. E aí o que ele faz? Ele altera o comportamento tanto do motor quanto do câmbio do carro para poder controlar o nível de torque que ele manda para as rodas da frente. Assim, se você estiver numa situação em que o asfalto tem pouca tração, para você não ficar patinando as rodas, ele joga menos força, vai controlando aí o torque nas rodas para você poder superar essa situação de maneira mais fácil. Além de todos os equipamentos que você viu ao longo do vídeo, ele ainda tem 6 airbags, função cornering dos faróis de neblina, que acende uma luzinha para facilitar em manobras mais fechadas. Ele ainda tem rodas de 17 polegadas, chave presencial e partida por botão. A gente vai detalhar como esse conjunto de equipamentos e a ficha técnica dele se sai diante dos rivais mais próximos dele nesse segmento, no nosso próximo vídeo na ponta do lápis com o C4 Cactus. Don't got time to waste, yeah. I don't need permission. I'ma do it on the day. They just can't believe it, man. That's all they gonna say. See these plays up on my
Do a thing now, shawty, why you talking, huh?